Vamos ver o que Jesus falou sobre o seu trabalho no sábado, em João, no capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Podemos ver aí que Jesus disse que Deus trabalha e ele trabalha também. Mas qual é o trabalho de Deus? É fazer o bem, não é? Para nós, seres humanos. E que tipo de trabalho Jesus estava fazendo nesse dia? Se você ler o capítulo aí 5, do versículo 1 ao 10, verá que o que ele estava fazendo era curando um paralítico em Betesda. Jesus tinha uma profissão, ele era carpinteiro, mas nesse dia ele não estava exercendo a sua função, ele estava curando, fazendo bem ao próximo. Será que depois que Jesus voltar, o sábado continuará sendo santo? Vamos ver o que a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 66, versículos 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa prosperidade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O texto aí se refere à nova terra que os salvos hão de possuir. E o texto diz que de um sábado a outro todos irão adorar a Deus. Portanto, mesmo depois da volta de Jesus, quando nós ascendermos ao céu, passarmos no céu 1000 anos com Jesus, voltarmos para essa terra, quando ela então será restaurada, o sábado continuará vigorando. Algumas pessoas dizem que o sábado entrou em vigor no Sinai, quando foram dados os 10 mandamentos. Mas isto não é verdade, porque a Bíblia nos relata de que o sábado é um dia de descanso desde a criação. Vamos confirmar isso em Gênesis, no capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Podemos ver aí então que já desde o início da criação, o Senhor fez o sábado e repousou nele. E relembrando um texto que nós já vimos em estudos anteriores, em 1 João 2,7, diz que os mandamentos continuam sendo o mesmo, aqueles antigos que desde o princípio tivemos. Aquelas pessoas que seguiam a Jesus, até mesmo sua mãe, os discípulos, mesmo depois da morte de Jesus, continuaram a guardar o sábado. Se não fosse necessário mais guardar o sábado, com certeza essas pessoas que estavam ao lado de Jesus saberiam pelos próprios lábios de Jesus, não é mesmo? Vamos então aqui ver agora alguns textos que falam que mesmo depois da morte de Jesus, seus discípulos continuaram guardando o sábado. Primeiro, em Atos, no capítulo 13, versículos 14, 15, 42, 43 e 44. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Outro texto está em Atos 16, versículos 12 e 13. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamo-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Também Atos, capítulo 17, versículos 1 e 2. Tendo passado por Anfípolis
e Apolônia chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Também em Atos capítulo 18, versículos 1, 3, 4 e 11. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Podemos ver, então, nesses textos que lemos agora, que o ofício de Paulo era tendas, mas aos sábados ele abandonava sua profissão e era costume dele ir à sinagoga para pregar o evangelho. Mateus 28, versículos 1 a 6. No findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Essas mulheres guardaram o sábado. Se nós lermos os textos, nós veremos isso, que elas guardaram o sábado. E depois, no 1º dia, então, elas foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Entre elas estava Maria, mãe de Jesus. Será que se Jesus tivesse cravado na cruz o sábado, será que a mãe dele ao menos não saberia? Com certeza Jesus lhe falaria, não é mesmo? E podemos ver aqui que ela guardou o sábado e só foi ao sepulcro no 1º dia da semana. Em Isaías 58, 13, Deus chama o sábado de meu santo dia. Veja em Marcos 16, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-los. Então, podemos ver aqui que elas aguardaram terminar o sábado. Foram comprar aromas para embalsamar o corpo de Jesus já no 1º dia da semana, depois do sábado. Veja esta citação. Deus ordenou que o sábado fosse uma bênção, não uma carga, e é do interesse do homem, e não em seu prejuízo. Foi designado para aumentar sua felicidade, não para causar-lhe dificuldade. O desejo de Deus é que o sábado nos aponte a Ele como o único Deus verdadeiro e pelo conhecimento dele, então, nós possamos ter vida e paz. Veja o que diz o livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 20 e 21. Quando o sábado é desta forma lembrado, as coisas temporais não influirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço atinente aos 6 dias de trabalho será deixado para o sábado. Como vimos então, o sábado foi instituído na criação. Ele foi observado por Adão e no tempo dos profetas também. Jesus também guardava o sábado, seus seguidores continuaram guardando o sábado, mesmo depois de sua morte. E nós demonstramos amar a Jesus, seguindo os seus mandamentos, incluindo o sábado. Transgredir um mandamento, seja ele qual for, significa violar toda a lei. Deus descansou no sábado. Ele também abençoou e santificou o sábado. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Nós guardaremos o sábado na nova terra. Hoje, o sábado é essencial para nós, porque é um dia de comunhão com Deus e crescimento espiritual. É um dia de estarmos juntos com a nossa família. É um dia de descanso e anti-estresse.
É um dia que pode ser empregado para ajudar os necessitados, sejam eles doentes, presos, famintos. É um dia especialmente dedicado à pregação do Evangelho. E é um dia de adoração especial na igreja. Há uma promessa para aqueles que guardam o sábado. E ela se encontra em Isaías, no capítulo 58, versículos 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se achares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Guardar o sábado não é apenas deixar de trabalhar, mas também declarar qual é o Deus que você serve. Para que o Criador seja o teu Deus, é necessário que você guarde o sábado. Minha decisão. Após aprender que o sábado, dia do Senhor, é o selo de Deus, prometo respeitá-lo fielmente, seguindo o exemplo de Jesus e entregar a minha vida a Deus de todo o coração. Que Deus o abençoe, lhe dê força, lhe dê sabedoria para fazer a sua vontade, a vontade de Deus. Até o nosso próximo encontro.